Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. A nossa revisão de hoje será sobre cálculo da fórmula molecular, onde nós estaremos revisando seu conceito e os meios para se calcular a fórmula molecular. Então, vamos lá começar. Bom, pessoal, e o que seria, a fórmula molecular? Bom, a fórmula molecular, ela indica o número real de átomos, de cada tipo de elemento químico que aparece na molécula. Bom, pessoal, quando um químico ele descobre um novo material, ele procura encontrar a sua composição por meio de técnicas físicas e químicas. A primeira coisa que deve ser feita é a purificação desse material, separando cada uma das substâncias que estão ali presentes. Em seguida, vai ser feita uma análise elementar de cada um dos elementos da amostra, que através de uma análise qualitativa e quantitativa é possível descobrir quais e quantos elementos químicos formam a amostra. Com esse resultado, nós podemos escrever a fórmula molecular do composto, que vai indicar o número real de átomos de cada elemento que está presente na molécula. Aqui temos um exemplo de fórmula molecular. Temos aqui, por exemplo, a fórmula molecular da água, que é o H2O, o que significa que em cada molécula de água há 2 átomos de hidrogênio que estão ligados a um átomo de oxigênio. Já no caso do benzeno, que na foto aqui ao lado, a sua fórmula molecular é C6H6, ou seja, para cada 6 átomos de carbono, há exatamente 6 átomos de hidrogênio que estão ligados, ao carbono. E como que eu faço para determinar a fórmula molecular? Para determinarmos a fórmula molecular de qualquer composto, é necessário sabermos primeiro a sua massa molecular. Com este dado em mãos, nós podemos seguir 3 caminhos diferentes para chegar na fórmula molecular, que são os seguintes. Eu posso encontrá-la através da fórmula mínima ou empírica, através do cálculo direto da fórmula molecular ou através da fórmula percentual ou centesimal. Lembrando que nesta revisão nós estaremos revisando somente os 2 primeiros itens, que é o cálculo da fórmula molecular através da fórmula mínima e o cálculo direto da fórmula molecular. Antes de revisarmos os cálculos da fórmula molecular, vamos recapitular o que seria a massa molecular do composto, pois esse é um item que você deve ter em mãos ao realizar o cálculo da fórmula molecular. Então, o que seria a massa molecular? Ela trata-se da soma das massas atômicas dos elementos que compõem a espécie química. Ou seja, eu sei que a massa molecular do composto, ela vai ser essa soma das massas atômicas presente em cada molécula de uma substância química. Mas onde eu posso encontrar a massa atômica desses elementos que estão presentes nas moléculas? Bom, pessoal, faz necessário, pesquisar na tabela periódica a massa atômica de cada elemento presente na molécula, onde nós podemos ver aqui na imagem que a massa atômica do composto está localizada abaixo do símbolo do elemento químico, e no caso aqui nós temos como exemplo o enxofre, e a sua massa atômica é 32,065. E assim, por meio da tabela periódica, nós podemos encontrar a massa atômica dos demais elementos químicos. Vejamos aqui um exemplo de como calcular a massa molecular de um composto químico. Tenhamos aqui o gás carbônico, que é o CO2. O cálculo ele é feito, somando as massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. Que no caso, quem compõe a molécula aí é o carbono e o oxigênio. De acordo com a tabela periódica, a massa atômica do carbono é 12.
e do oxigênio é 16. Porém, temos que levar em consideração também a quantidade de átomos, né, desses elementos que aparecem na molécula. Como só temos um carbono, a sua massa atômica ela continuará com o mesmo valor, que no caso será 12. Já a massa atômica do oxigênio será multiplicada por 2, pois eu vejo que a molécula ela contém 2 átomos de oxigênio. E o cálculo ela é realizado da seguinte forma: 12 vezes 1 mais 16 vezes 2, que no caso aí vai dar um resultado 44. Então, a massa molecular do gás carbônico é 44. Bom, nós já sabemos como encontrar a massa molecular do composto. Então, nós vamos retomar aqui para o cálculo da fórmula molecular. Sabemos que podemos determinar a fórmula molecular através de 3 métodos, como falamos anteriormente, pela fórmula mínima ou empírica, pelo cálculo direto da fórmula molecular ou pela fórmula percentual ou centesimal. Lembrando que nesta revisão, nós estaremos revisando somente os 2 primeiros itens, que é relacionado à fórmula molecular através da fórmula mínima e o cálculo direto da fórmula molecular. Vejamos aqui, primeiramente, como determinar através da fórmula mínima ou empírica. Vamos ver aqui o que é a fórmula empírica, ou a fórmula mínima. Ela corresponde à proporção mínima em números inteiros entre os átomos dos elementos que compõem a molécula da substância. Ou seja, a fórmula mínima ou empírica, ela vai indicar a menor proporção em números inteiros de mols dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Vejamos aqui na imagem, alguns exemplos de como se encontrar a fórmula mínima de um composto. Nós temos aqui a fórmula molecular do peróxido de hidrogênio, que é uma solução aquosa, que é mais conhecida como água oxigenada, e é representada pela fórmula molecular H2O2, e a sua fórmula mínima é HO. Ou seja, a proporção mínima entre seus elementos é de 1 para 1. No caso do tetróxido de nitrogênio, cuja fórmula molecular é N2O4, a fórmula mínima será NO2. Com relação a se aprofundar, de como se achar a fórmula mínima, vocês terão uma revisão somente, sobre esse assunto. Não iremos nos estender muito, pois aqui nesse slide nós estamos vendo apenas uma demonstração de forma superficial de como encontrar a fórmula mínima, Mas o que nós realmente estamos querendo saber é como se acha a fórmula molecular através da fórmula mínima. No próximo slide, nós estaremos vendo como achar essa fórmula molecular através de uma fórmula mínima. Vejamos como, nós iremos obter a fórmula molecular de um composto por meio da fórmula mínima. Aqui o enunciado diz o seguinte: a fórmula mínima do acetileno é CH e sua massa molecular é 26 gramas por mol. Qual é a fórmula molecular do acetileno? Ou seja, aqui ele pede para eu achar a fórmula molecular do acetileno através, da sua fórmula mínima, que é o CH. Eu posso ver aqui que ele já me dá a massa molecular do composto, que é 26 gramas por mol. Então, o que eu faço para chegar na fórmula molecular do composto através da fórmula mínima, que é o CH? Bom, primeiramente, eu vou achar a massa molecular da fórmula mínima que ele me dá, que no caso aí é o CH. Eu tenho um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Então, a massa atômica do carbono será 12 e a massa atômica do hidrogênio será 1, de acordo com a tabela periódica. E como eu só tenho um átomo de carbono
e um átomo de hidrogênio, essa multiplicação vai ser por 1. E eu faço a soma das massas atômicas, que aí eu tenho um valor de 13 gramas por mol. Segundo, eu vou dividir a massa molecular do composto, que ele me dá, que é 26 gramas por mol, pela massa molecular, né, da fórmula mínima que eu achei, que no caso aí será 13 gramas por mol. No caso, eu achei através dessa divisão o número 2. Isso significa que a proporção de átomos da fórmula molecular é 2 vezes a indicada pela fórmula mínima. Então, o que eu faço? Eu multiplico a fórmula mínima por 2. No caso, eu vou achar a fórmula molecular do acetileno, que será carbono 2, hidrogênio 2, C2H2. Vejamos aqui outro exemplo que diz: a fórmula mínima do estireno é CH, que a sua massa molecular é 104 gramas por mol. Qual será a fórmula molecular do estireno? Bom, ele já me dá aqui a massa molecular do composto, que é 104 gramas por mol. Agora eu vou achar a fórmula molecular através da fórmula mínima, que ele dá, né, que no caso é o CH. Primeiramente, eu vou encontrar a massa molecular da fórmula mínima, que no caso vai ser 13 gramas por mol. Como eu tenho um átomo de carbono, a massa atômica dele é 12 e do hidrogênio só tenho um átomo de hidrogênio e a massa atômica dele é 1. Eu faço a soma das massas atômicas e encontro 13 gramas por mol. Depois, eu vou dividir a massa molecular do composto, que é 104 gramas por mol, pela massa molecular que eu encontrei, né, da fórmula mínima, que é 13 gramas por mol. Fazendo a divisão, esse valor vai ser 8 mols. Agora, basta multiplicar os índices dos elementos na fórmula mínima por 8 para achar a fórmula molecular, que no caso a fórmula molecular do estireno vai ser C8H8, 8 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Saindo agora da fórmula mínima, agora nós vamos para a fórmula, né, cálculo direto da fórmula molecular, sem precisar usar a fórmula mínima. O enunciado diz o seguinte: a nicotina ela é formada por 74,1% de carbono, 8,6% de hidrogênio, 17,2% de nitrogênio e a sua massa molecular é 162 gramas por mol. Qual será a fórmula molecular da nicotina? Bom, pessoal, se nós soubermos somente a massa molar da substância e a fórmula percentual, não precisamos da fórmula mínima, né? Pois nós poderemos fazer o cálculo direto por meio de relações matemáticas e regras de 3. Então, vamos lá calcular, né, diretamente a fórmula molecular sem usar a fórmula mínima. Assim, né, nós podemos substituir os índices da fórmula molecular, que é o que nós estamos tentando descobrir, nós podemos substituir por x, y e z. Assim, a fórmula vai ficar Cx, Hy e Nz. E vai ficar 12x mais y mais 14z, que esse aí é o número das massas atômicas dos compostos. Visto que a massa molar do composto será 162 gramas por mol. Agora, é só fazer a regra de 3 para cada elemento químico. Bom, para o carbono, eu tenho 100% da substância, que está para 74,1% de carbono. Eu tenho a massa molar do composto, que é 62 gramas, que está para 12x de carbono. Eu aplico a regra de 3 e faço a divisão, né, de 1.204,2 dividido por 1.200. O valor de x será igual a 10.
Para o hidrogênio, eu tenho 100% da substância, que está para 8,6% de hidrogênio. Eu tenho a massa molecular do composto, que é 162 gramas por mol, que está para 1 Y de hidrogênio, que é a massa atômica. E eu faço a regra de 3. Visto isso, o resultado será Y igual a 14. E para o nitrogênio, eu tenho 100% da mistura, né, da substância, e que está para 17,2% de nitrogênio. E a massa molecular do composto, que é 162 gramas, está para 14 Z de nitrogênio. Aplicando a regra de 3, isso vai dar o valor igual a 2. Agora, é só substituir os índices pelos valores que eu achei. No caso do carbono vai ser 10, do hidrogênio vai ser 14 e do nitrogênio vai ser 2. Então, a fórmula molecular do composto será C10H14N2. Essa será a fórmula molecular da nicotina. Vejamos aqui outro exemplo que diz: o carbonato de cálcio ele é formado por 40% de cálcio, 12% de carbono e 48% de oxigênio, e a sua massa molecular é 100 gramas por mol. Qual é a fórmula molecular do carbonato de cálcio? Bom, após substituir os índices, né, nós precisamos descobrir o valor de X, Y e Z para determinar a fórmula molecular dessa substância. Sabemos as massas atômicas de cada elemento, agora basta só usar a regra de 3 para encontrar a fórmula molecular. Para o cálcio, eu tenho 100% da substância, que está para 40% de cálcio, né, que é no enunciado da questão, ele me dá essa porcentagem. E eu tenho 100 gramas da substância, que é o valor da massa molar que ele também me dá, que está para 40x, né, de cálcio. Fazendo 100 vezes 40, isso vai dar 4.000. E 100 vezes 40 dá 4.000. Dividindo 4.000 por 4.000, vai dar um valor 1. Então, o X ele é igual a 1. Para o carbono, eu tenho 100% da substância, que está para 12% de carbono. Eu tenho 100 gramas da substância, que está para 12 gramas, né, 12Y de carbono. Fazendo a regra de 3, 100 vezes 12 vai dar 1.200. E 100 vezes 12 vai dar 1.200. Dividindo 1.200 por 1.200, o valor de Y será igual a 1. E por último, temos o oxigênio, que eu tenho 100 gramas da substância, que está para 48% de oxigênio. E eu tenho 100 gramas da substância, que está para 16, né, Z de oxigênio. Aplicando a regra de 3, eu tenho 100 vezes 16, vai dar 1.600. E 100 vezes 48 vai dar 4.800. Fazendo a divisão de 4.800 por 1.600, isso vai dar 3. Agora, é só substituir os índices, né, pelos valores que a gente achou, que no caso vai ser cálcio 1, carbono 1 e oxigênio 3, né? Ou podemos ocultar esses valores, né, do 1, dos elementos que estão com 1. Então, a fórmula molecular vai ser CaCO3. Essa é a fórmula do carbonato de cálcio. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que essa nossa revisão sobre cálculo da fórmula molecular ela tenha sido compreendida, né? Recapitulado algumas coisas. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula.